Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Esperamos em Deus que todos estejam bem na presença de Deus, amém? Você tem a sua Bíblia, por favor? Vamos abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos 4. Glória a Deus. Que momento agradável nós estamos tendo na presença de Deus. Você que está podendo estar aqui conosco no presencial e online também, os irmãos que estão nos seus lares. É muito bom saber que vocês estão aí junto conosco, adorando a Deus, profetizando incansavelmente, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. A palavra de Deus diz ali no versículo 4 assim, irmãos, olha. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Eu vou ler a parte B do versículo novamente. Vá para onde as águas são mais fundas e lance a todos, lancem as redes para a pesca. Lancem as redes para a pesca. Amém, irmãos? Vamos orar. Nós queremos te adorar, Senhor, por esta noite de quarta-feira, noite que nós chamamos do culto do milagre. Nós já tivemos hoje pela manhã, às 6:30 da manhã, tivemos às 5:30 e agora às 7:30. Que as suas mãos continuem estendidas sobre essa casa de oração, sobre esse ministério, Senhor, Igreja Sede, toda Piracicaba, e que a tua palavra ela não volte para ti vazia, sem antes fazer o que o Senhor a designou, quer falar conosco. Ajude, nos abençoe, ajude a nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Todos digam amém, irmãos. Por favor, queiram sentar-se. Podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus por esta noite. Irmãos, aqui no escritório do pastor, nós falamos gabinete pastoral, ele tem um banheiro. E o banheiro ele tem um vitrô que joga lá para a rua. E deu bem de frente com o estacionamento. Então, quando a gente está ali, a gente olha lá naquele vitrô e a gente vê todo o estacionamento, onde eram aquelas duas casas. E a gente vê os carros se arrumando e os irmãos vindo. Irmãos, é duas grandes responsabilidades. Primeiro, uma alegria sem igual, de ver as pessoas chegando, se arrumando, se organizando. E a responsabilidade de você ver homens e mulheres chegando para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e nós, homens comuns que somos, nós não temos nada a dar. Nós temos muito pouco a oferecer. Nada que eu digo assim, no sentido que possa mudar a sua história. Mas em Deus nós podemos fazer a diferença. E eu estava vendo agora as pessoas chegando, eu fiquei muito emocionada e quase que eu me ajoelhei ali mesmo, mas aí eu voltei um pouquinho. Então, que a boa mão de Deus esteja sobre nós e nos abençoe no nome de Jesus, amém? Irmãos, e eu quero contar algo que está no meu espírito, algo que eu lembrei, mas eu lembrei não foi de manhã e nem de tarde, foi agora há pouco. Eu sei que hoje eu estou olhando para uma igreja madura, uma igreja adulta, crescida, porque as crianças já desceram. Mas uma igreja que tem uma história. Todos nós temos uma história. A maioria de nós temos o antes e o depois. E o antes de muitos de nós não foi muito agradável. Não foi muito favorável. Não se valeu, assim, foi bom, mas podia ter sido melhor. Mas por que o depois é melhor? É como o vinho, né, irmãos? Você lembra aquela passagem que está no Evangelho de São João, aquela bodas de casamento em Caná da Galileia, onde os convidados estão todos ali, e daqui a pouco vem um burburinho dizendo, acabou o vinho, e estavam ali, irmãos, pessoas ilustres. Quem estavam ali? Estava Jesus, os seus irmãos, os seus discípulos e Maria, mãe de Jesus. E quando ela ouve o burburinho,
ela chega até ele, ao Senhor Jesus, e diz assim: acabou o vinho. E de imediato ele quis dizer: não há nada que eu possa fazer. Ele ainda não tinha iniciado a sua cruzada de milagres. Mas naquele dia, quando ela chega e fala: olha, acabou o vinho, era um casamento, os convidados estavam ali para festejar, não podia acabar. Tem coisas na nossa vida que não pode acabar, tem coisas que não pode parar, e aí é que nós precisamos de um milagre. Essa palavra não é minha, irmãos, essa é a palavra que o Senhor está me dando para falar nesta noite. Olha só, quando Maria, mãe de Jesus, fala com ele, ele diz assim: não, ainda não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo. E ela sai. Só que quando ela sai, irmãos, ela dá uma palavra de ordem. Ela procura os serviçais e ela diz assim: olha, vocês prestem atenção e tudo que ele vos disser, vocês façam. Fica uma lição para nós. Às vezes, irmãos, quando as coisas não estão do jeito que nós esperamos e profetizamos, nós queremos nos calar. Não, mas nós não podemos nos calar. Nós estamos nos reunindo para melhorar. Nós sempre falamos isso. Todas as vezes que nós nos reunimos, irmãos, nós nos reunimos para melhorar. Nós nos reunimos para crescer em graça, em conhecimento, em comunhão, em paz. Porque às vezes naquilo que eu sou muito pequeno ou frágil, você é um gigante. E naquilo que você é um gigante, naquilo que eu sou forte, você pode ser fraco. Então ela olha para os serviçais e diz assim: fiquem atentos, obedeçam tudo o que ele disser. E ela sai, e não demora nada. Ele olha para os serviçais e diz: está vendo aquelas taças lá? Diz que eram as taças usadas para cerimônias de festa judaica. Aquelas taças estavam vazias. Jesus olha para os serviçais e falam assim: encha-as de água. E eles encheram. Libere a palavra, mesmo quando você não sentir nada, mesmo quando você não perceber nada, lance a palavra. Palavra de fé. A fé, irmãos, é o que nós falamos em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Então, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, eu estou profetizando, porque na hora certa eu vou viver aquilo que eu estou dizendo. Não importa o tempo, não importa a hora. Pastora, mas o tempo já passou para mim. Acho que não dá mais tempo. Não, não é verdade. Nós temos uma promessa que diz assim: olha, para cada dia de vergonha, para cada dia de humilhação, diz o Senhor, eu tenho para você dupla honra. E você acha que o Deus que vai dar dupla honra em cima de uma miséria, Ele não vai acrescentar os seus dias de vida e fazer de você um homem bem-sucedido? E fazer de você uma mulher viva, produtiva, que vai realizar seus sonhos? Jovens que vão se levantar, porque nós estamos cantando profeticamente: quando o Senhor levanta, irmãos, ninguém pode derrubar. Os levantes são grandes? São. As acusações vêm, os preços vêm? Vêm. Mas lembre-se sempre de que a graça do Senhor na nossa vida, ela é maior do que todo e qualquer preço que eu e você já tenhamos pagado, vamos pagar e estamos pagando e ainda vamos pagar. Quando Jesus manda encher as talhas de água, e aí o burburinho já estava grande, acabou o vinho, Jesus fala assim: pega a taça, enche de água. E eles encheram. Quando encheram, ele disse assim: agora vocês levam para o mestre de cerimônia. Quando o mestre de cerimônia vai provar aquela água, ele coloca na boca água, mas quando ele vê, não é mais água, é vinho. Você acredita nessa transformação? Você acredita que isso aconteceu? Eu acredito que você acredite. Durante muitos anos, eu conto, irmãos, aonde eu vou, aonde eu passo e eu tenho oportunidade de falar sobre milagres, eu conto isso, da família de um pastor, uma família de pastores,
pastor Jesse Willie, Deus deu a ele nem mais e nem menos do que 16 filhos. Irmãos, dar comida para 3, 4 filhos, a gente tem que se administrar, não tem? Você manter a sua geladeira abastecida, você manter a sua despensa abastecida. Aqui, Torino tem 4 filhos, não tem mesmo que falar assim, peraí, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais, porque eles estão em fase de crescimento. Se abastece, irmãos, lá em casa eu fico boba. Ninguém mais, eu vou falar aqui, é até deselegante o que eu vou falar, mas ninguém desce mais o prédio do que eu lá em casa. Toda hora eu vou com uma sacolinha de lixo. Eu falei, aí o pastor falou, sabe o que quer dizer isso, Lourdes? Está comendo muito? Eu falei, é só embalagem, é só embalagem. É verdade, a casa que tem gente consumindo. Então, e eu fico só prestando atenção. E o pastor Jesse Willie, 16 filhos. E um dia a esposa dele, ele estava saindo de manhã, ele trabalhava num porto. Ele estava saindo de manhã, a esposa disse assim para ele, nós não temos comida para hoje, não temos nada para oferecer. Ele disse assim, o que tem para o almoço? Ela diz assim, eu tenho apenas 3 bifes de fígado. Ele falou assim, então faz os bifes. Irmãos, olha a importância da gente profetizar. Profetizar quando tudo está na mão é fácil. Mas você profetizar quando você ainda não tem, você está exercendo, você está estimulando a sua vida de fé. Ele diz assim, faça os bifes para o almoço e para o jantar eu vou providenciar. Deus há de me dar graça para eu conseguir. Chega a hora do almoço, ela prepara, põe na frigideira os bifes. E quando ela está preparando os bifes de fígado, de repente, se é na sua casa, alguém ia falar assim, eu não como. Eu não gosto nem do cheiro. Não gosto. Irmãos, sabe quando a gente valoriza uma comida? Quando a gente não tem. Sabe quando a gente valoriza um banquete, irmãos? Quando a gente tem fome. Olha para as suas coisas. Por mais difícil que esteja, por mais delicado que esteja, por mais ataques que você tem sofrido na sua mente. Mas hoje é quarta-feira, acho que hoje eu não vou na igreja. Acho que hoje eu não vou, semana que vem eu vou. Irmãos, e aquela pulguinha entra e fica horas martelando. Não vai não, hoje você não precisa ir. É naquele dia que você fala, peraí, pulguinha, por terra. Eu vou na igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou adorar o meu Deus. E na semana que vem eu vou de novo. Irmãos, por quê? Reino de Deus é assim. Não existe nada mais magnífico, não existe nada mais lindo nesta terra do que o reino que se chama o reino de Deus. Porque existe o reino das trevas? Sim. Existe o reino oposto? Existe. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Ele já desfez na minha família. Ele já desfez na sua. E Ele vai desfazer na família de muita gente ainda. Pelo poder da palavra pregada. Quando o pastor Jesse Willie chega para almoçar. A esposa dele, por nome Maria, está com os bifes na frigideira. E os menininhos tudo sentado para comer. 16, hein? E a frigideira ia de um lado, ela começou a servir. Pai, nós te damos graças pelos 3 bifes que nós temos. O segredo da nossa vitória, isso você já sabe. O segredo da sua vitória está no seu louvor. Se a gente fechar algumas brechas de reclamação e colocar adoração, e colocar gratidão, e colocar louvor, nós vamos viver o que Provérbios diz, o nosso pouco com Deus, ele se torna muito, porque a palavra diz assim, a alma generosa, essa prosperará. Seja generoso com você, louve a Deus por você, louve a Deus pelo seu trabalho. É pouco, louve, é mais ou menos, louve, é muito, louve, porque quem é fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. É promessa de Deus, irmãos. É promessa. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Só que a gente não é fiel no pouco hoje e amanhã. A gente começa sendo. E o tempo vai passando. Você fala, estou cansando de ser fiel no pouco. Estou cansando de ser fiel no pouco. Não cansa não.
Porque a hora que a bênção chegar, ela vai chegar com dupla honra. Prepare o seu celeiro, prepara o espaço. Concluindo o testemunho, a frigideira começou a passar. E ela passava nos meninos, ia na última e voltava. Ia e voltava, ia e voltava. O pastor olhava para a esposa e ela olhava e ela disse, os bifes não param, não acaba. Os bifes da frigideira não acabam. E eu pergunto para você, você acredita nisso? O bife, os 3 bifes de fígado na frigideira da igreja, na família do pastor, não acabou. Eles comeram e sobrou ainda. Essa é a bênção que Deus tem para nós. Bênção recalcada, sacudida e transbordante. Você está achando que Deus te deu um pouquinho e você vai falar assim, agora eu tenho que guardar isso aqui, porque a hora que acabar não tem mais. Ser fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor vai pôr. A igreja, ela vive de milagres, irmãos. A igreja, ela vive de administração. A igreja vive de oração. A igreja vive de fé. A igreja vive do sobrenatural. As pessoas olham e falam assim, mas que tanto que o povo vai para a igreja? Que tanto que o povo vai para a igreja? Irmãos, quando o mestre de cerimônia tomou aquele vinho, ele não aguentou. Ele falou, peraí. Ele foi lá no noivo e falou assim, peraí. Naturalmente, a gente serve o melhor vinho no início da festa e no final a gente serve o inferior. Por que você guardou o melhor para o final? E domingo passado, retrasado, o pastor disse aqui para nós, profeticamente, eu guardei no meu coração. O final, o nosso final, ele vai ser melhor do que o nosso começo. E o seu final não tá perto não, se vai demorar. Mas aquilo que você começou, se você não desistir, se você não esmorecer, se você prosseguir, se você continuar orando, acreditando, profetizando, o seu final vai ser melhor do que o começo. Aquele noivo ficou feliz, o mestre de cerimônia ficou feliz, os convidados ficaram felizes. Agora você imagina os discípulos e os serviçais que sabiam que era água. Eles viram um milagre. Eu já vi milagre. E eu sei que muitos de vocês já viram milagres. E muitos ainda verão milagres para a glória do nome do Senhor. Você acredita nisso? O que é milagre? Ou o que é milagres? Milagres é aquilo que eu não posso fazer. É aquilo que foge da minha alçada. Por exemplo, eu me lembro que numa noite muito escura, que nós estávamos atravessando, e eu lembrei que nós aqui na igreja estendemos as mãos em direção à nossa casa e oramos. Às vezes, irmãos, inconscientemente, o pastor vem e diz, levante a mão para a sua casa e ora. Você olha e você vê gente orando, chorando pela casa, chorando. Sabe quando a gente chora, irmãos? Quando naquela casa tem desemprego, quando naquela casa tem doença, quando naquela casa tem discórdia, quando naquela casa está faltando bênção, está faltando alegria. Mas quando tudo está bem, ó, abençoa lá. Mais ou menos, tá bom? Olha só. Irmãos, naquela noite dura eu falei assim, Senhor, eu não aguento nem ficar mais de pé, irmãos. Quando eu vou orar pela casa, eu digo assim, Deus, meu Deus, abençoe os lares. Porque dentro da nossa casa é onde acontece tudo, irmãos. A nossa casa, sabe o que ela é? Ela é um celeiro. A nossa casa é uma base. Por exemplo, nós somos família. Existe o cabeça, a mulher e os filhos. E cada um tem uma função. E cada família, irmãos, tem um desenrolar. E eu acho isso fantástico. E eu valorizo muito o que a Bíblia diz a respeito do homem ser o líder, ser o cabeça. Ele sempre vai ser o sacerdote, ele sempre vai ser o cabeça. Mas vamos combinar entre nós, que tem umas mulheres que são fenomenais. Tem umas mulheres que são fera.
Elas não têm medo de trabalhar, elas trabalham, elas estão englobadas dentro de Provérbios 31. Elas levantam cedo, ninguém balança a cabeça e ninguém olha para ninguém, hein, gente? Fica quieto. Elas levantam cedo e dormem tarde. Irmãos, ela prepara a casa, ela prepara a comida, ela prepara o pão, ela prepara tudo. A Bíblia conta, vou contar um negócio. A Bíblia fala de uma passagem, de uma família, de Nabal, lá nos dias de Davi. É lá. Essa Abigail, ela me persegue. Não tem nenhuma Abigail aqui. Se tiver alguma Abigail aqui, eu te amo e te abençoo. Se tiver alguma Abigail em casa, entenda que não é brincadeira não, é uma bênção ter você. Ai, meu brinco até caiu, olha se eu estou pouco nervosa. Ó, brincadeira. É nada, o brinco que é ruim mesmo. Olha o que acontece. Irmãos, eu estava num culto, olha, escuta isso. Eu estava num culto de domingo à noite, eu e mais uma turma aí, num culto de poder, de graça de Deus. E o pastor falando de Nabal, que Nabal era um homem rebelde, que era um homem rude, um homem que bebia e que trocava tudo. Mas porém, ele tinha uma esposa. E a Bíblia diz que o homem que encontra uma esposa, ele encontra um tesouro. Olha. O homem que encontra uma esposa, olha isso, ele encontra um tesouro, glória. Se está ruim com nós, sem nós é pior, hein? Olha Deus falando com nós, irmão. E eu estava lá no culto, uma bênção, irmãos. Mas o pastor se entusiasmou para falar da Abigail, irmãos. Mas começou a falar da Abigail, que a Abigail era uma mulher irreparável, uma grande líder. Ele está até tirando a máscara, acho que ele quer falar já. É uma mulher irreparável, e falando para a igreja, e contando. E eu assim, isso não vai prestar, pensei comigo. Tem coisa que não presta. Irmãos, não tem coisa que não presta. Não tem coisa que dá ruim. Você fala assim, isso aí vai dar ruim. E dá mesmo. Aí você tem que vigiar. Aí você tem que vigiar para você não trocar pé por mão. Aí ele falou assim, olha irmãos, Abigail, ela foi lá, ela preparou toda, olha o que ele falou, que ela preparou pães, preparou carneiro assado, preparou um monte de coisa assada, ela preparou, vai entendendo, e ela preparou e encheu o carro, e foi até o encontro de Davi. Quando chega lá em Davi, ela pede perdão pela atitude do marido dela que foi insensato, e fala, aí vocês viram, irmãs, que a bênção de Abigail esteja sobre vocês. Aí eu fui procurar servas de Abigail. Falei, aonde estão essas servas que assaram esses carneiros, que fizeram essas comidas? Porque você vai falar para mim que essa Abigail foi para o fogão, irmãos, lavou panela e fez comida? Foi nada. Ela tinha criadas. E os tempos são outros. Pastora, por que você está contando isso? Porque nós somos família. E sabe aquela palavra assim, olha, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Mas tem hora que dá uma vontade de ter razão, não tem, irmãos? Não fala para ninguém perto de você, mas não tem hora que fala assim, tem que ser assim, mas não pode ser assim. Então fala assim, mas se eu for assim, eu não vou ganhar. Se eu for assim, eu não vou ter sucesso. Mas se eu sentar, se eu ouvir, se eu engolir, se eu treinar, eu vou treinando com ervilha, eu vou treinando com caroço de azeitona, eu vou chegar no lagarto, eu vou no jacaré, eu vou treinando com as patas. Sabe o que você consegue? Você consegue ser feliz. Sabe por que você consegue ser feliz? Porque você consegue ser tolerante. E ser tolerante não é coisa do passado. Nunca foi tão atual como hoje. Se você não é tolerante, se você não se dispor a ser tolerante, você não vai parar em lugar nenhum. Nem no seu casamento, não vai conquistar seus filhos, não vai conquistar trabalho, não vai criar raízes, não vai ter profundidade. Então seja tolerante. Não é porque recebeu um olhar diferente, porque me olhou feio. Não.
que será que ele está falando assim, né? Pastora, comigo é assim, pastora. Comigo é assim, escreveu, não leu, eu sou assim. As pessoas pensam que a gente tem sangue de barata. Você já matou uma barata? Ela não tem sangue. Ela não tem. Ela não tem sangue, gente. Você esquite ela, não tem um sangue nela. Aí você quer ter sangue de barata, ainda não tem. Então, irmãos e senhoras, que nós temos que entender que para ser feliz, para ser bem-sucedido, ser feliz, que eu estou dizendo, irmãos, não é andando, não é soltando balões para ir, não. Estar bem, ter bem-estar, ter alegria, ter comodidade, ter alegria de voltar para casa. Trabalhou o dia todo, mas eu vou chegar em casa. Se chegou em casa e não tem tudo arrumadinho, ajuda a arrumar. Ajuda a arrumar. Tem uma loucinha para lavar? Quer que eu lave a loucinha, querida? Nossa, mas a sua mãe vê você lavando louça. A sua mãe que é culpada de você não lavar, porque ela não ensinou você a lavar. Vamos falar mal dela agora também, que não ensinou? Brincadeira. Querida, tem umas coisas aqui, vamos organizar. Ajuda a organizar. De primeiro impacto assim, olha, irmão, está vendo? De primeiro impacto, a gente fica tão nervosa, porque mulher é assim. Nós somos a mulher de provérbio, nós somos abençoadas, nós somos queridas, somos submissas, somos consideradas tesouro. Mas tem hora que nós somos, irmão, carne de pescoço. Olha, é verdade. Tem horas que é duro, irmãos. Tem horas que é duro, que eu fico olhando, eu falo, meu Deus, esses maridos, essa família tem que ser muito forte para subsistir. Porque às vezes você olha lá fora no mundo, não parece que no mundo tudo está fácil? Não parece que no mundo está tudo pronto? É mentira, irmãos. É ilusão. A Bíblia diz que no mundo, que o engodo está nos olhos de quem vê. Aquilo que você olha, você fala assim, queria aquela vida para mim. Não fala isso. Você não sabe o que tem por detrás daquela vida. Sabe qual vida que nós temos que querer para nós? A vida que Deus tem para a nossa vida. Qual vida? A vida de Deus para nós, ela é, a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então, qual vida que o Senhor quer para mim? O Senhor quer trabalhar na minha família? O Senhor quer trabalhar? O Senhor quer mudar? O Senhor quer transformar? Irmãos, vale mais o pagamento de um preço de uma transformação do que o preço, irmãos, que a gente paga numa separação. Só chega ao extremo de uma separação, só chega, irmãos, aos degraus de um fórum, quando não tiver o que fazer. Mas se não, põe a cara no pó, põe a boca no pó, ore, chore, clame, se abra para o diálogo, porque a palavra do altar é, o final de vocês é melhor, será melhor do que o começo. Converse, monte a mesa, faz um café, ouça, dá ouvido, retroceda. Quantas vezes eu contei aqui, o pastor sempre esteve à minha frente, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso. O pastor sempre esteve à frente, à frente, à frente. Irmãos, e teve um período, há muitos anos já, mas um período, que eu falei, não vai dar para mim, não tô conseguindo. Aí um dia a Bruna viu, foi lá e disse, pai, acho que tem algo errado com a mãe, mas não está muito legal. E eu estava legal, só estava chorando, estava fazendo tipo, chorando. Aí falou assim, aí o pastor chegou, quando eu percebi que os passos dele vinham à vida, que eu chorei mesmo. Acha? Brincadeira. Aí falou assim, o pastor foi lá e falou assim, oi Lourdes, vou contar isso. Eu já contei, mas vou contar de novo. É tão verdade que eu vou contar do jeitinho que foi. O pastor foi lá e falou assim, viu Lourdes, não está bem? Tô sim. Aí se a gente se vê chorando, você não chora na frente de ninguém, pelo amor de Deus. Aí você falou assim, você está bem, Lourdes? Eu estou nada, não estou. O que foi, Lourdes? Aí contei umas dores assim que estavam lá na minha alma. Mas só dele chegar lá e conversar comigo, eu já fui falando com ele. Olha o que é a mente da gente. Ele falou assim, sabe, Lourdes, antes de eu assumir qualquer responsabilidade no reino, eu assumi você. Nossa, gente, meu Deus, eu falei, meu Deus, que é isso? Ele disse assim, e a gente acredita, antes de eu assumir tudo,
ou algumas coisas, minha aliança, primeiramente, é com você. Se está difícil para você caminhar assim, eu abro mão de algumas coisas, eu retrocedo. A gente pensa que é só caranguejo que anda para trás, né? Homem e mulher sábio também dão passos estratégicos. Não vai nessa assim, ó, não seja bobo não, não seja bobo de mulher não, não seja boba de marido não, seja assim. Porque quem dá valor para a sua casa é você. Quando as pessoas veem a casa da gente sucumbindo, as pessoas falam assim, eu tinha certeza que isso aí não ia dar em nada. Mas quando gente de Deus se reúne para buscar a presença de Deus, ele disse assim, se precisar retroceder para cuidar de você, eu retrocedo. Mas enxuguei minha lágrima na hora. Eu falei, imagina, já estou boa, já sarei já. Mas saí dali num ânimo, numa força, e caminhei mais uns anos. Aí chorei de novo, e a vida vai. É de dia em dia, e de glória em glória. É de dia em dia, e de glória em glória. Mas não abra a tua boca para dizer assim, ó, é melhor pôr um fim nessa relação. Desse jeito não vai dar. Quando a gente crente fala umas coisas dessa, o inimigo da nossa alma, ele pega essas palavras como munição e põe um canhão na nossa frente e fala, você que falou, e faz assim, ó, pá. Nós morremos pelo poder das nossas próprias palavras. Homens comuns, estavam pescando, homens simples de mar, homens trabalhadores, trabalharam a noite toda, durante a tarde eles fizeram aquele trabalho de pôr toda a rede, de madrugada eles puxaram, não pegou nada, eles estavam de manhã agora, na beira da praia, lavando as suas redes, eles estavam lavando entristecidos porque não tinha baldes e nem tambores cheios de peixe, só tinha redes vazias. Quantas vezes as nossas redes já tiveram vazias? E eu lhe pergunto, você teve motivo para abandonar a sua fé? Mesmo quando as nossas redes estiverem vazias, não vai faltar o que comer e o que beber para você e para a sua casa, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Quando eles estavam ali, Jesus vinha já para fazer ali uma obra, o mesmo que abençoou a festa do casamento, o mesmo Jesus, ele chega ali, pede emprestado para aqueles pescadores um barco, pede para afastar, para aproveitar o vento, para falar da palavra de Deus. Quando o Senhor estava pregando a palavra, Jesus já olhava para o coração daqueles pescadores, Jesus já estava de olho neles. A palavra de hoje é essa: Deus te levantou, e Ele não vai deixar você cair, a não ser que você queira cair, mas eu te encorajo, eu te convido a te levantar, a querer se levantar e dizer, a minha força é pouca, mas em Deus eu posso fazer proezas em nome de Jesus. Irmãos, os discípulos os pescadores lavaram suas redes ali. Quando Jesus termina de dar o sermão para a multidão, Jesus fala assim para eles, vocês voltam para o mar, da banda direita, isso a gente aprende na escola dominical, isso a gente aprende, irmãos, com as crianças, com o culto infanto-juvenil, os bonecos ensinando a gente. Volta para o mar, só que vocês vão para a banda direita, só que vocês não vão muito raso, vocês vão para as águas mais fundas. É o segredo. Às vezes nós queremos coisas maiores de Deus, nós queremos coisas surpreendentes, mas nós não queremos desafios de dar passos de fé, porque dar passos de fé requer de nós algum esforço, alguma atitude. Eu sei, irmãos, que é muito melhor ficar num lugar plano, num lugar seco, firme. Eu estou com os meus pés em terra firme, daqui não tem perigo nenhum, aqui eu vou bem. O Senhor está dizendo assim, eu quero que você dê alguns passos para aquela banda, e você vai para as águas mais fundas.
No livro que nós estamos lendo, Davi diz assim, olha, nas profundezas do mar eu vejo as suas maravilhas. Irmãos, nas profundezas do mar havia grande manada de peixes? Cardumes de peixe, havia grandes cardumes de peixe. Olha o que aconteceu. Jesus fala, vocês vão. Simão olha e diz assim, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, para a gente ir, para a gente dar passo de fé, a gente não pode dar passo de fé de alegre, a gente não pode dar passo de fé de bobeira, a gente dá passo de fé quando a gente consegue silenciar-se e ouvir a voz de comando daquele que pode todas as coisas. Eu vou contar uma coisa para vocês em 1 minuto e vou concluir. Quando eu tinha 9 anos, na rua da minha casa, não havia calçamento, não havia asfalto, era terra. E chovia, e a prefeitura, eu tenho uma bronca assim de terra vermelha e de valetas, porque eu vi muito isso. E na rua que a gente morava ali, essa rua era muito assim. Mas todos os domingos de manhã, tinha algumas mulheres que estavam em águas mais fundas. Algumas moças. E elas iam na casa de um irmão, o seu Agenor e a dona Neném, ele e a sua esposa. E aquelas moças iam na rua e chamava todas as crianças. Eu já contei isso aqui. Ela chamava todas as crianças que estavam na rua, porque criança pobre, irmãos, ela não quer ficar dormindo, ela quer acordar. Ela quer acordar porque ela quer comer, ela quer ir na rua brincar, quem sabe tem alguma chance. Irmãos, e naquela rua ali da nossa casa tinha muitas crianças, mas tinha eu, de 9 anos, e o meu cabelo era bem grande assim, bem grande. Mas não era grande porque ele era grande porque eu não gostava dele. Ele era grande porque eu não tinha muito cuidado, não era muito cuidadinho, tadinho. Ele era bem grande. Aí a irmã passava na rua e pegava todas as crianças e levava para o fundo da casa dos irmãos. E chegava lá, tinha leite com Nescau e pão com manteiga. Igual a creche que manteve aqui na igreja antes da pandemia. Irmãos, mas quando eu chegava, uma das professoras dizia assim, venha você aqui, venha cá. E quando eu chegava, ela me levava num tanque. Ela me levava num tanque. E ela molhava as mãos, e molhava meu cabelo, molhava para abaixar. E abaixava, deixava bonitinho. Aí a gente ia lá e tomava café. É culto do milagre, irmãos. Eu, Lourdes, não sou mais uma menina de 9 anos. Você não é mais um homem que era um menino que foi rejeitado, repudiado e deixado. Você não é uma menina pobre que tinha muito pouco e cresceu e hoje tem doenças de alma. Não. Todos os dias nós somos curados. Todos os dias nós somos sarados. Quantos dias você está lá na sua empresa? Hoje você é um homem bem sucedido. Hoje você é uma mulher bem sucedida. Hoje você administra a sua casa. Hoje você administra a sua família. Hoje você tem ministérios na igreja. E você diz assim, o que é isso? É Deus, irmãos. É Deus que faz isso. É Deus que dá ordem para que os milagres venham em nosso favor. E quando elas estavam com a mesa posta, antes de tomar o café, elas cantavam uma canção assim: a paz do céu encheu o meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Então o sol em mim raiou e a luz em mim brilhou. A paz do céu encheu o meu coração. Eu tinha só 9 anos. E ela cantava isso. Todo mundo sentadinho. Só eu metida. Levantava e dançava. Eu dançava no meio das crianças. Eu dançava, ela cantava com violão. A paz do céu encheu o meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Irmãos, eu não sabia ainda o que era salvação, mas eu sabia o que era falta de paz. Nós precisamos ter paz.
na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que ter convicções de que nós não somos um povo sozinho. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê como uma massa. Quando Deus olha para nós, Ele vê a nossa individualidade. Quando Jesus olhou para aqueles pescadores, Ele disse consigo mesmo: esses homens não podem ficar a vida toda só pegando peixe. Eu vou fazer deles homens importantes. Eles vão ser, a partir de hoje, ganhadores de almas. Deixa o Espírito de Deus levar você. Deixa que o Espírito de Deus leve você a ser quem Ele quer que você seja. E quem Deus quer que eu seja? Deus quer que você seja uma bênção. Você fica com esta palavra? Diga assim comigo: pastora. Pode dizer: pastora, eu vou guardar essa palavra no meu coração. Tenha paz. Tenha paz. Mesmo em tormenta, mesmo em prova, mesmo em peleja, está caindo tudo, deixa, tenha paz. O Senhor está no controle de tudo. Eu te abençoo nesta noite, em nome de Jesus. O pastor vai orar conosco, se ele quiser. Vamos aplaudir o nome daquele que reina. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.